Vasco e Chapecoense em São Januário e o empate em 1-1. O Vasco marcou com o Puma Rodrigues, fez 1-0, saiu na frente, e a Chape arrancou aquele empatezinho que queria fora de casa, que é muito importante naqueles pontos preciosos que a gente fala, né? Com o Jean Carlos. Agora, vamos combinar que o Vasco teve muito mais oportunidade, teve muito mais chances, pecou muito nas finalizações, mas é impactante quando a gente olha para os números, né, Mansur? Se eventualmente os números nem sempre trazem todas as respostas que a gente procura, aqui eles dizem muita coisa. A gente está falando de 25 finalizações do Vasco contra 7 da Chape. Daqui a pouco a gente pode trazer mais números para a nossa audiência, mas muita chance para pouca conversão de gol. 14 escanteios a 0, né? O jogo teve. São alguns números muito contundentes. Assim, não é que o Vasco dominou o jogo, o Vasco teve chances para vencer o jogo com muita tranquilidade, né? O curioso é que no primeiro... a gente, quando espera o Vasco, pela forma de jogar do Diniz, imagina que o time vai se colocar no campo de ataque e construir jogadas de maneira com posses um pouco mais longas, e o Vasco hoje se destacava muito pela capacidade de pressionar, retomar a bola rápido e atacar rápido. E boa parte das oportunidades no primeiro tempo foram criadas assim, retomadas e ataques rápidos. Inclusive uma chance que é das mais claras do Brenner, que aí já é uma bola que o Vasco retoma no seu campo defensivo, faz a ligação rápida e o Brenner entra diante do Léo, goleiro da Chapecoense, e acaba não conseguindo marcar. Vem o segundo tempo e o domínio se amplia e surge uma jogada que começa a se repetir, que são os cruzamentos, quase sempre na segunda trave para a entrada dos laterais. O Puma tem uma chance, depois o Piton tem uma chance muito boa, e aí, na volta de um escanteio, vem esse lance que é o lance do gol. Cruzamento do Andrés Gomes e, de novo, o Puma, sempre os laterais atacando a área. É um lance que estava muito desenhado no segundo tempo. O Vasco faz o gol. E após o gol, o Vasco tem algumas oportunidades, uma delas com o goleiro caído em cima da linha de gol. Aí, tá aí o lance. Esse é o lance. E o Vasco não consegue ampliar o placar. Com o Brenner. As duas finalizações aí do Brenner. Essa segunda, inclusive, olhando o lance original, na primeira vez a gente ficou até em dúvida se a bola tinha cruzado o gol ou não, depois ficou claro que não entrou. Então o Vasco dominava muito o jogo. A Chapecoense tinha feito algumas mudanças desde a entrada do Militão, e depois com a entrada do Jean Carlos, para ter um pouco mais de presença no meio, porque ela era muito superada no centro do campo durante boa parte do jogo. A partir dos 30 do segundo tempo, que ela começa a conseguir construir um pouco mais de jogada, começa a se insinuar um pouco no ataque, o jogo começa a ficar com um ar perigoso, porque o Vasco, mesmo sendo muito dominante, deixava o placar, o jogo vivo, porque não tinha matado o jogo, né? E aí começa a surgir 1, 2, 3 finalizações. Acho que na parte final do jogo está aí a cobrança espetacular do Jean Carlos, e acho que o Léo Jardim poderia ter feito melhor no lance. Ele chega a tocar, né? Ele pega ainda. Não é que ele toca na bola, mas não é um frango, nada de, mas eu acho que ele poderia ter feito melhor, ele é capaz de fazer melhor nesse tipo de lance. Acho que alguns jogadores do Vasco precipitaram algumas jogadas. O Vasco controlou menos no final o jogo do que poderia, controlar um pouco mais com a bola, manter o jogo um pouco menos de idas e voltas, acabou permitindo isso. E foi no lance de uma falta, num lance bobo, uma bola esticada longa, tem uma disputa aérea. O Puma faz a falta por trás, acho que ele se precipita da maneira que ele vai da disputa, sai a falta e sai o gol da Chapecoense. O resultado não conta em absolutamente nada o jogo. O Vasco jogou mais bola para matar o jogo e não conseguiu matar. Vamos dar uma olhadinha nesses números que eu falei que eu traria para vocês aqui. A gente preparou uma arte com alguns recortes dessa partida, alguns números que são bem interessantes para compartilhar com vocês. Vasco 1, Chapecoense 1 e, olha só, posse de bola, minha gente, para a gente começar a ilustrar um pouquinho desse jogo. 64-36 pro Vasco. Então, Vasco 64% de posse de bola em relação a 36% da Chapecoense. A gente também tem o número de finalizações para mostrar para vocês. 25 do Vasco contra 7 da Chape. Finalizações certas são 13 contra 1. Aí a gente tem também passes certos, 490 do Vasco, 195 da Chape. Escanteios, Mansur, tem um a mais na conta, viu? Tem 15, 15 né? a 0. 15. 15 a 0. E desarmes, 14 contra 9. Esses são números, levantamentos do nosso site, o ge.globo, que a gente compartilha com vocês por aqui. O que esses dados te trazem de impressões, Ricardinho? Primeiro, vamos olhar
o desenho lá, do mapa de calor, ó, dá uma olhada. Dá uma olhadinha. Do lado de lá o mapa de calor do Vasco, do lado de cá o mapa de calor da Chape. Dá uma olhadinha, assim, eu acho que assim, a questão da posse de bola, ela é interessante, mas ela é muito interpretativa, tá? Porque às vezes você tem posse de bola de 70%, onde tem muito time que toca a bola, os zagueiros é o que mais tocam na bola. Não foi o caso do Vasco. Não foi nada disso. Acho que o Vasco teve um jogo objetivo hoje. Quando você vê esse número de finalizações, o que você vai falar? Vai falar que um time não jogou bem, que finalizou 25 vezes, dessas 13 na direção do gol, né? Empatou o jogo de 1-1. Eficiência da Chapecoense? Sim, eficiência, porque ela finalizou 7 vezes, dessas 7, uma foi no gol, né? E essa uma foi o gol de empate. Exato. Então isso é eficiência, Agora o Vasco teve chance de golear, de fazer muitos gols, né? E acho que isso é um mérito. Só que você precisa estar equilibrado, você precisa tecnicamente finalizar bem. O Brenner teve algumas oportunidades para fazer no primeiro e no segundo tempo, né? Os atacantes do Vasco no primeiro tempo tinham sido 2 bolas na trave, né? Só no primeiro tempo. O Léo, o goleiro da Chape, que também era Léo, fez defesas sensacionais, também foram importantes. E o Vasco teve a chance, fez um gol, poderia ter feito mais, não fez. Tomou um empate no final, num erro do Léo Jardim, é verdade, porque ali é uma bola totalmente defensável. Um goleiro do nível dele, da onde foi batida a falta, por mais que ela foi rápida, mas ela foi e ele chegou na bola, que ele não teve força. Ele até espalmou, só que a bola bate no travessão e entra. Então, assim, um goleiro do nível dele, que ele é um bom goleiro, esse tipo de lance, se ela fosse ainda mais para o canto, a falta, eu acho que aí era mais difícil dele defender. Mas aonde ela caiu e ele chegou na bola, era uma bola defensável. Tomou o gol, infelizmente, ele já salvou o Vasco tantas vezes e hoje, depois de tantas oportunidades que o Vasco teve, a Chapecoense encontrou empate. Mérito da Chape, que conquista um ponto importante e faz 4 em 2 rodadas, né? Ou seja, faz a lição de casa e fora consegue o seu pontinho, né? E o Vasco que, mesmo o torcedor assistindo o jogo, entendendo a superioridade em relação às oportunidades, né? E aí, não é defender o Diniz ou o treinador, mas com um número de finalizações dessa, com tantas chances criadas, cara, não dá para você criticar o trabalho do treinador. Esse é o gol anulado, né? Então, a gente não tocou nesse assunto aí, Não, né? mas podemos tocar, porque o Brenner marcou, mas o árbitro anulou por falta no Nuno Moreira, né? Então, eu estava assistindo o jogo e eu vi algumas vezes, eu ainda não consegui ver a falta do Nuno Moreira. Realmente. Assim, eu, com todo respeito ao árbitro, que é um bom árbitro, um árbitro, né, do primeiro escalão da nossa arbitragem, eu não consegui ver, eu sei que ele está no lance, mas ele está parado, o goleiro vem para cima dele, acaba não se equilibrando, né, e a bola sobra para o gol do Vasco, mas enfim. Só para trazer o ponto de vista, a análise do PC Oliveira, ele disse que o Nuno faz o bloqueio do goleiro antes de ser agarrado pelo zagueiro. Então, o gol foi bem anulado, na visão do PC Oliveira. Eu não consigo, assim, ver a falta do Nuno, mas enfim. Então, assim, não é defender o Diniz, né? Até porque a torcida pressiona, essa irregularidade do Vasco, a falta de acertar o caminho mesmo das vitórias, mas olha o número de oportunidades, né? A gente só nesses melhores momentos aí é uma chance atrás do outro. Até essa do Coutinho, que estava sem goleiro e que o zagueiro tirou da linha do gol. Então, assim, o Vasco empatou mais uma vez, infelizmente, depois de tanta chance. Tem que seguir o seu trabalho, tem que, acho que, conseguir um equilíbrio de resultados, né? De resultados. Agora, a performance de hoje, com o número de finalizações e pelo jogo, não dá para você falar que o time jogou mal e que faltou desempenho. Acho que faltou conclusão. Faltou qualidade, qualificar a conclusão. Um capricho, assim. O capricho, sabe? Como a gente falava, esse é o dia do atacante se consagrar, né? Dele fazer 2 gols, porque o número de chances criadas foram enormes. Isso não tira o mérito da Chapecoense e nem do Léo, goleiro da Chapecoense, que fez grandes defesas. Nenhum esporte
nenhuma modalidade você domina 80% do tempo e um lance basta para jogar esse domínio fora. Sim. Porque se o jogo de basquete, o Vasco estava com 15, 20 pontos de vantagem com esse domínio. Se é um jogo de vôlei, você abre, fecha o primeiro, fecha o segundo set, vai caminhando vitória. O futebol é aquela história do jogo de contagem baixa, né? Basta um gol para mudar o resultado. Basta um lance. Se você não conseguiu transformar o seu domínio em gols, você está sempre sujeito a em uma jogada, ter o domínio. E é curioso, o lance do gol anulado, ele me faz pensar como hoje o futebol ele é arbitrado ainda de maneira muito diferente mundo afora, né? A gente vive um momento especificamente agora em que na Premier League, bloqueio em goleiro virou usos e costumes. A gente tem talvez o time com o maior aproveitamento do mundo de bola parada, que é o Arsenal, que usa e abusa de uma movimentação para bloquear goleiro e bloqueia, inclusive tem uso de braço, tem corpo, e é uma liga muito tolerante com esse movimento. Já houve reclamações de gol, mas acabou prevalecendo essa interpretação. E esse tipo de jogada aqui, desse lance, lá, por exemplo, acho que nem seria considerado, nem seria alvo de discussão. O gol seria validado. E acho que há outros lugares do mundo que estão em patamares intermediários disso aí. Não estou dizendo que é só no Brasil que esse lance é marcado, não. Mas é como as coisas diferem mundo afora. Né? Esse é o gol anulado. Muito bem, tá aí o lance, vocês estão revendo. Pra gente também fica essa dúvida, né? A gente olha e realmente não vê, parece, né, nenhuma ação assim mais forte do Nuno no lance, mas o fato é que a análise foi feita e o gol, então, não valeu.